Hoje vamos relembrar 10 milagres de Jesus. Sinais de amor, poder e misericórdia que continuam falando ao nosso coração até hoje. Cada milagre revela quem Ele é e o quanto Ele pode transformar nossas vidas. Primeira cura do filho do oficial do rei. João 4, 50 a 53. Vai, disse-lhe Jesus. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já descia, seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho melhorara. Informaram. Ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. 2. Cura da sogra de Pedro. Mateus 8, 14 a 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. 3. Cura do leproso. Mateus 8, 2 a 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. 4. Cura do paralítico de Cafarnaum. Marcos 2, 5, 10 a 12. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. 5. Cura da mão ressequida. Marcos 3, 3 a 5. E disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. 6. Cura do servo do centurião. Mateus 8, 7 a 10, 13. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião replicou: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse: Em verdade vos digo, a ninguém encontrei fé como esta em Israel. Então Jesus disse ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. 7. Cura dos dois cegos. Mateus 9, 27 a 30. Tiveram compaixão deles. Então Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Abriram-se-lhes os olhos, e Jesus ordenou-lhes severamente: Vede que ninguém o saiba. 8. Cura da mulher com fluxo de sangue. Marcos 5, 20 e 7 a 29, 34. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. 9. Cura do cego Bartimeu. Marcos 10, 47, 51 a 52. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. 10. Cura do cego de Betsaida. Marcos 8, 23 a 25. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa?
Ele, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Depois disto, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. 11. Cura do cego de nascença. João 9, 6 a 7. Ditas estas palavras, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. 12. Cura do surdo e gago. Marcos 7, 33 a 35. Jesus, tomando-o à parte, longe da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava perfeitamente. 13. Cura do paralítico no tanque de Betsda. João 5, 8 a 9. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. 14. Cura de 10 leprosos. Lucas 17, 12 a 14. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E Jesus lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. 15. Cura de um endemoninhado mudo. Mateus 9:30 e 2 a 33. Trouxeram-lhe um endemoninhado mudo, e expulso o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam. 16. Cura do menino epilético. Marcos 9, 25 a 27. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, e o menino ficou como morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. 17. Cura da mulher encurvada. Lucas 13, 12 ao 13. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. 18. Cura do hidrópico. Lucas 14, 3 a 4. Dirigindo-se Jesus aos intérpretes da lei e fariseus, perguntou: É lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Então, tomando-o, Jesus o curou e o despediu. 19. Cura da orelha de Malco. Lucas 22, 50 a 51. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai, basta isto. E tocando-lhe a orelha, o curou. 20. Cura de 2 endemoninhados gadarenos. Mateus 8, 28 a 32. Vieram ao encontro dele 2 endemoniados. Os demônios rogaram: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Disse-lhes Jesus: Ide. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada precipitou-se no mar. 21. Transformação da água em vinho. João 2, 7 a 9. Disse-lhes Jesus: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. O mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e chamou o noivo. 22. A pesca milagrosa. Lucas 5, 4 a 6. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. 23. Jesus acalma a tempestade. Marcos 4, 39 a 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? 24. Jesus anda sobre as águas.
Mateus 14, 25 a 27. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, dizendo: É um fantasma. Mas Jesus lhes falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. 25. Segunda pesca milagrosa. João 21, 5 a 6. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. 26. Multiplicação dos pães. 5.000 pessoas. Mateus 14, 19 a 20. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou-os. Partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços recolheram ainda 12 cestos cheios. 27. Multiplicação dos pães. 4.000 pessoas. Mateus 15, 36 a 38. Tomou Jesus os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. 28. Moeda na boca do peixe. Mateus 17, 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. 29. A figueira seca. Marcos 11, 14, 20 a 21. Então Jesus disse à figueira: Nunca jamais alguém coma do teu fruto. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. 30. Libertação do endemoniado de Cafarnaum. Marcos 1, 25 a 26. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. 31. Libertação do endemoniado gadareno. Marcos 5, 8 a 13. Porque Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogaram-lhe que os não enviasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os demônios lhe rogaram: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo no mar. 32. Libertação do endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. 33. Libertação da filha da mulher Ciro-Fenícia. Marcos 7, 29 a 30. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. 34. Libertação do menino possesso. Lucas 9, 42. Aproximando-se ele, o demônio o atirou por terra e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. 35. Libertação do homem de Cafarnaum. Lucas 4, 35 a 36. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E todos ficaram admirados e diziam: Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. 36. Ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5, 41 a 42. E tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer:
Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Tinha 12 anos, e ficaram todos sobremaneira admirados. 37. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, 13 a 15. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. 38. Ressurreição de Lázaro. João 11, 43 a 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com tiras de pano, e o rosto envolto em um lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. 39. Ressurreição de Jesus. Mateus 28, 5 a 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. 40. Ressurreição de muitos santos. Mateus 27, 52 a 53. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Se essa mensagem tocou você, compartilhe para alcançar mais vidas, deixe seu like e se inscreva para receber a palavra todos os dias. Que Deus te abençoe e que os milagres de Jesus continuem se manifestando na sua história.